E aí, concurseiro? Bem-vindo a mais uma aula. Se liga nesse conteúdo que preparamos para você, beleza? Vai fazer o concurso da Polícia Militar de Sergipe? Já ali passou na parte de legislação especial, está falando sobre a lei complementar número 291. É justamente essa lei que a gente vai abordar agora, tudo bem? Então, você vai fazer o concurso, está com dúvidas sobre a lei, ainda não montou o seu caderno a respeito da lei complementar número 291, se liga nessa aula, tudo bem? Então, primeira coisa, meu nome é Matheus, sou concurseiro assim como você, porém aprovado agora no concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco e estou passando aqui para te ajudar, entregando o melhor conteúdo que você precisa em relação à legislação da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Beleza? Então, o que a gente fez? Eu peguei a lei, tá, e trouxe ela de uma forma ramificada. Trouxe todos os artigos, certo? Falei dos artigos que são considerados mais importantes e esse conteúdo eu vou estar dividindo em duas aulas, tudo bem? A primeira aula vai falar justamente dessa parte inicial da lei, dos aspectos e dos temas mais importantes, e no decorrer a gente vai trazer outras aulas falando também sobre esse tema. Então, primeira coisa que você precisa entender, você tem que ter a lei nas suas mãos. Então, além de você fazer o seu caderno, montar o seu caderno, montar o conteúdo relacionado a essa lei, você tem que ler, tudo bem? Então, primeira coisa, lei complementar. Qual é o número da lei? Número 291. Então, a lei complementar número 291 nada mais é do que ela vai estar regulando, estar apresentando, certo? O Código de Ética Disciplinar da Polícia Militar de Sergipe. Então, essa lei ela vai falar sobre o Código de Ética. Código de Ética. Então, quando a gente fala de ética da polícia militar, do policial militar, do oficial, do soldado, toda essa ética, todo esse padrão, todo esse código vai estar sendo apresentado por essa lei. Tudo bem que é a lei número 291. A gente tem o Estatuto da Polícia e temos o Código de Ética. Tudo bem? São leis diferentes, mas que vai regulamentar ali a atividade do policial militar. Primeiro, a gente vai ter que entender alguns artigos da lei. O artigo 1º, certo? Vai falar sobre as finalidades. Qual é a finalidade do Código de Ética? Então, vamos entender qual seria essa finalidade. A finalidade do Código de Ética é falar, certo? É definir, explicar e classificar. Olha só. Deixa eu organizar aqui. A finalidade é definir, vai anotando aí, montando seu caderno, tudo bem? Especificar e depois classificar. Definir, especificar e classificar o que, Matheus? As transgressões disciplinares. Então, o objetivo desse código é definir, explicar e classificar as transgressões. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Transgressões disciplinares. Beleza? Então, o que a gente precisa entender que o Código de Ética, que é a lei complementar, vai trazer é isso aqui. Então, a banca ela pode querer trocar. Pode dizer que ele só vai querer definir ou só simplesmente especificar, quando, na verdade, a gente vai entender que ele vai definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares. Outro ponto aqui importante a respeito, certo? Ele vai estabelecer normas relativas. Vai anotando aí, ó. Estabelecer normas relativas ao quê? Normas relativas às sanções disciplinares
conceitos, certo? Recompensas e também vai falar sobre o PAD. Então, primeira coisa, a finalidade é definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares. E ele vai estabelecer normas relativas ao quê? As sanções disciplinares, sanções e disciplinares e os conceitos e recompensas. Aqui eu estou colocando as palavras-chave. Se você for ler o texto de lei, eu separei ele aqui, ó, só para dar uma lida para você nesse artigo 1º, que eu acho que é um dos artigos mais importantes. Ele vai trazer aqui, ó, Código de Ética e Disciplinar dos Militares do Estado de Sergipe, certo? Tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares, além de estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, os conceitos, as recompensas, bem como o procedimento administrativo, que é aquilo que eu falei, o PAD. Então, é justamente o Código de Ética que vai estabelecer as sanções, os conceitos, as recompensas e o PAD. Você, como policial militar, pode, em algum momento, passar por um processo administrativo disciplinar. E aí você vai estar dentro do Código de Ética. Toda aquela conduta, toda aquela ação dos seus superiores hierárquicos vai estar prevista dentro do Código de Ética. Então, esse é o artigo 1º, eu acho que é um dos artigos mais importantes que a Lei Complementar número 291 vai trazer para vocês que vão fazer o concurso aí da Polícia Militar de Sergipe. Agora, vamos para o artigo 2º. O que é que o artigo 2º vai falar para a gente, né? Eu acho que também é um artigo muito importante. Artigo 2º. O artigo 2º vai falar justamente para quem vai se aplicar essa lei. Será que ele vai se aplicar só aos militares da ativa, os militares da inatividade? Vamos ver agora. O artigo 2º vai trazer que esse código, certo? Ele aplica-se a quem? Aplica-se aos militares da ativa, então quem está na ativa, e para os militares que estão na reserva remunerada, certo? Na reserva, eu não vou completar como reserva remunerada, mas olha só, quando tem uma aula aqui, eu vou colocar aqui no card ou na descrição, que eu falo sobre o Estatuto da Polícia Militar. E a primeira aula é justamente falando quem são os militares de ativa, quem são os militares da reserva, certo? Quem são os reformados. Você vai conseguir entender. Se você não for ver o Estatuto, para você entender que existe quem está na ativa e quem está na reserva, só que quem fica na reserva pode ser convocado novamente para ativa em situações excepcionais. Beleza? Então, esse código vai se aplicar a quem está na ativa e quem está na reserva, só que ele coloca nos casos, e aí você vai colocar aí, caso expressamente previsto. Em caso expressamente previsto. Não é qualquer situação, beleza? Mas é o que está dentro do texto de lei e é o que a gente vai ler aqui agora. Este código aplica-se aos militares da ativa, aos militares da reserva remunerada, nos seus e nos casos expressamente previstos, foi o que eu coloquei aqui para vocês agora. Parágrafo único do artigo 2º. Parágrafo único. O que é que o parágrafo único vai trazer? Porque eu vou falar ele aqui para vocês. Todos os artigos que eu coloco aqui são artigos que eu considero que são importantes e que a banca ela pode cobrar, justamente porque são artigos que vão pertencer ao dia a dia, ao seu dia a dia militar. Então, primeiro ponto, o parágrafo único traz
que os alunos, você, ainda esse ano, sendo aprovado, vai passar a ser um aluno. O aluno dos órgãos de formação, de quem? Dos órgãos, não é qualquer um, né? De formação. Então, você lá, o oficial ou praça, está lá no órgão, está se formando, estão sujeitos aos regulamentos e normas previstas das unidades escola. Então, olha só, isso é questão de prova. Se liga o que eu estou dizendo aqui, tá? O aluno, soldado, aluno oficial, ele não vai responder pelo código de ética. Ele vai responder ao regulamento e normas que estejam previstas aonde? Nas suas unidades escola. Escola. Beleza? Então, isso é um ponto importante que você precisa guardar. O aluno, ele vai responder, certo? Regulamento e pelas normas da sua unidade de escola. Fechado? E aí a banca ela vai fazer o quê? Ela vai dizer para você que o aluno vai responder pelo Código de Ética, lei complementar número 291. Errou, perdeu ali uma questão besta por conta de um detalhe. Fechado? Bora para o próximo aqui. Artigo 3º. É dever militar incentivar e manter, olha só, esse artigo 3º aqui, ele é pauta. Artigo 3º. O artigo 3º vai falar sobre que é dever do militar, o quê? O militar tem algum dever? Vai ter algum dever? Vai, vocês vão perceber agora. Incentivar e manter. Então, é dever do militar incentivar, que é um R, tá? Deixa eu ver, incentivar e manter a harmonia, a solidariedade e a amizade em seu ambiente social. Porra, militar tem que ser o quê? Ele tem que ter uma harmonia com seus parceiros. Harmonia. Ele vai precisar ter uma solidariedade padrão. Vai precisar também ter uma amizade em seu ambiente social. Amizade. Tudo bem? Ele precisa também ter essa amizade, ela vai ser no seu ambiente social, familiar e profissional. Você que pretende entrar e ingressar na Polícia Militar de Sergipe, precisa entender que é dever do militar ter uma harmonia, ser solidário, ter amizade social, familiar e profissional. É dever do militar, a instituição pede isso, está dentro do Código de Ética, que vai regular ali a sua atividade e a sua vida a partir do momento que você estiver na ativa. Finalizei meu curso, Matheus. Estou na ativa. Você já vai responder aqui pelo Código de Ética. Então, a sua postura como militar vai precisar ser baseada no Código de Ética da Polícia Militar de Sergipe, que é a lei complementar. Fechado? Continuando aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó. Esse ambiente harmônico, essa solidariedade, essa amizade vai ser pautada nas suas relações militares e civis. Certo? Então, eu só vou ser assim quando eu estiver no batalhão. Então, vai ser as suas relações militares, no âmbito militar. No âmbito militar. E no âmbito civil. Quando eu estiver no batalhão, pô, você é amigo de todo mundo. Mas na rua, não falo com ninguém.
não tenham solidariedade, não ajudem ninguém, não ajudam alguém a atravessar uma rua, não prestam um determinado atendimento. Pô, então está fora do código de ética, que é regulado ali pela Polícia Militar. E aí você vai entender que essas relações militares e civis vão ser pautadas pelo quê? Pela camaradagem, você vai ver que lá na polícia você vai ter muitos amigos, você vai fazer amizades, você vai ter relacionamentos, você vai ter a sua guarnição, os seus parceiros. Outro ponto, na civilidade, vai anotando. E no respeito e na confiança. Na confiança, beleza? Então, esse é o artigo 3º. Deixa eu ler ele aqui para você rapidinho. É dever do militar estadual incentivar e manter a harmonia, a solidariedade e a amizade em seu ambiente social, familiar e profissional, pautando suas relações com militares e civis pela camaradagem, civilidade, respeito e confiança. Isso é o que a instituição quer de você e isso é o que vai ser exigido de você pelos seus superiores hierárquicos. Tudo bem? Continuando. Agora eu vou falar de um artigo que eu acho bem importante, que pode cair aí, que é o artigo 5º. Como eu falei, aqui o objetivo não é falar todos os artigos, porque senão eu ia passar o dia 10 horas com vocês, 100 horas com vocês, e não ia conseguir falar todos os artigos se a gente fosse destrinchar assim. Aqui é para gerar um conhecimento em vocês a respeito dos artigos que são mais importantes e o que é que eu vou fazer com esses artigos. Como é que eu vou montar o meu caderno, seja ele físico ou digital? Se liga aqui. Primeira coisa, artigo 5º vai trazer aqui, ó, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõe uma conduta moral e profissional imprescindíveis a todos os integrantes. Então, olha só, a honra, o sentimento de deixa eu trocar aqui esse lápis, e a correção de atitude, desculpa aí esse som feliz desse cachorro, tá? De atitude impõe o quê? Impõe a conduta moral e profissional imprescindíveis. Então, a honra, o sentimento de dever e essa correção de atitude, galera, vai ser o quê? Ó? Imprescindíveis. Imprescindíveis. Beleza? Então, já guarda esse ponto aí que é super importante para você. Imprescindíveis. Aí vamos entender aqui. Dentro do artigo 5º, a gente vai ter vários incisos, certo? E essa honra, esse sentimento de dever, essa correção de atitude, certo? Dentro da minha atividade moral e profissional, ela vai observar os seguintes princípios. Olha só, esse tanto de princípios. Por isso que aqui eu não vou conseguir dar uma só aula, vão ser várias aulas falando disso aqui, certo? E aí você vai acompanhando. Deixa o seu like se você está gostando. Compartilha com um guerreiro aí que você sabe que está se preparando para a Polícia Militar de Sergipe e ainda não encontrou um conteúdo relacionado à legislação especial, certo? Então, preste atenção aqui nesses princípios. O primeiro, respeito à integridade humana. Pô, padrão, você vai ser policial, você vai ter que respeitar, meu irmão. Respeito à integridade humana.
Eu quero quebrar aquele vagabundo no cacete, certo? Peraí, as coisas mudaram, não é bem assim. Você vai ver que você vai precisar sim usar a força em alguns momentos, mas em outros momentos você vai precisar da integridade humana. Outro ponto, fazer cumprir as leis, regulamentos, instruções e ordem das autoridades. Então, pô, que eu vou resumir, tá, galera? Para não ficar muito longo. Mas entenda que você vai precisar cumprir as leis, certo? Os regulamentos, que é a mesma coisa. Regulamentos, as ordens, as instruções, né? As ordens. Então você que está lá, certo? Dentro da instituição, dentro da polícia militar, você vai ter superiores hierárquicos. Vocês vão fazer o concurso para soldado, seu superior hierárquico será um cabo em muitas situações, certo? Então, você vai ter um cabo que vai, faça isso. Você vai ter um terceiro, um segundo sargento, primeiro sargento, faça isso. Tenente, certo? Um subtenente, um capitão, um major. E se for para oficial, da mesma forma, você vai ter superiores hierárquicos que vão lhe delegar ordens, regulamentos, e você vai precisar cumprir, certo? Você vai precisar fazer e cumprir essas leis. Terceiro ponto aqui, ó. Terceiro inciso importante. Amar a verdade. Amar a... Deixa eu separar aqui. Amar a verdade. Então você vai precisar amar a verdade acima de todas as coisas, tudo bem? Amar a verdade. Outro, responsabilidade. E fundamentos da dignidade serão fundamentos, né, da dignidade profissional. Fundamentos, fundamentos da dignidade. Tá foda hoje, viu? Dignidade profissional. Então, por que eu preciso que vocês anotem isso aqui, certo? Porque a banca, vocês vão ver que mais à frente, vocês vão perceber que existem os princípios, existem os deveres, certo? Então, o que é que ela pode fazer? Ela vai tentar confundir você. Então, ela vai jogar, ó, existe ali uma situação específica, certo? Existe o caso ali específico e vai perguntar para você, o que é um dever, certo? O que é uma obrigação, tudo bem? O que é hierarquia? O que é disciplina? Aqui são princípios que vão reger a atividade policial. Se ela disser que aqui é um dever, é diferente. Dever de princípio é diferente. Entendeu? Então, são esses pontos que vocês precisam entender, porque ó, o respeito à integridade humana é um dever, não, é um princípio, certo? Então, são esses pontos. E você vai anotando, vai guardando essas informações para que quando chegar lá na sua prova, você consiga acertar aquela questão que talvez lhe tiraria da prova, certo? Que lhe tiraria da classificação. Bora para a próxima aqui, ó. Observar os princípios da administração pública. É óbvio, certo? Observar os princípios de administração pública. Da administração pública, certo? Então, temos princípios expressos, por exemplo, na Constituição Federal. Legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência. Pô, será que o policial não tem que respeitar esse princípio? Lógico que tem, assim como qualquer servidor público. Outro ponto aqui, ó. Ser justo e imparcial. Sim. Ser justo e imparcial.
Você não pode puxar uma situação para um ou para outro. Cara, isso não tem nada a ver. A sua função como autoridade ali, ostensiva, é evitar determinado delito, certo? Se esse delito já aconteceu, a competência não é mais sua de julgar quem está certo e quem está errado. Pega as partes e conduz até a polícia judiciária, que é a polícia que vai ficar responsável por montar o inquérito e encaminhar. E aí o juiz vai decidir quem está certo e quem está errado, certo? Então não sejam parciais, e sim imparciais. É um princípio, certo, que está previsto aí dentro do artigo 5º. Outro ponto, zelar pelo preparo profissional e incentivos às mesmas práticas, e incentivar as mesmas práticas. Então, olha só, aqui ele vai falar zelar pelo preparo, então, preparo profissional. Aí já viu alguns policiais lá que o cara tá bem gordinho, certo? E ele não consegue dar uma corridinha, não corre 1 km, não corre 2 km, certo? Então, tipo, para a atividade profissional de um policial militar, é necessário que ele tenha um preparo, ele é nítido, é exigente da carreira, tudo bem? E você também precisa incentivar os seus colegas a fazer o mesmo. Qual o espírito de camaradagem, certo? De respeito, de confiança. Incentive os próximos que estão ali com você a fazer o mesmo. Próximo ponto. Camaradagem e espírito de cooperação. Então, pô, acabei de falar dela, né? Voltamos aqui a falar. Ó. Camaradagem e espírito de cooperação. É isso? É. Cooperação. Então, vai anotando aí para que você consiga se identificar e analisar se esse perfil aqui que a instituição quer de um policial militar, você atende, certo? Outro ponto aqui, ó. Ser discreto e cortês em suas atitudes. Então, pô, às vezes você percebe que um cara, indivíduo ali, cidadão, é militar, deve ser discreto. Ou às vezes nem percebe. Mas é nítido. A postura, a forma como essa pessoa se comporta, como ela fala, isso demonstra, certo? Que ela está seguindo o quê? O código de ética da Polícia Militar, certo? Então, independente de você estar no serviço ou estar fora do serviço, preste a sua continência, posturado, certo? Tranquilo. Então, se você tem esse perfil, entenda que sim, a Polícia Militar é para você. Próximo ponto. Cumprir deveres cidadãos. Cara, é extremamente necessário. Cumprir deveres cidadãos. Agora já vai na 9 já, né? Aqui. Não, essa é a 10. Eu pulei a 9 porque não entendia ser tão importante. Então, deveres cidadãos. Cumprir deveres cidadãos. Beleza? Outro ponto aqui, ó. Garantir uma assistência moral e material à família. Abster-se de fazer o uso do seu posto ou da sua graduação para obter facilidade pessoal ou encaminhar negócios particulares. Essa aqui eu vou anotar, tá? Que é a 13, ó. Ela vai falar justamente sobre abster-se de quê? De fazer o uso do seu posto ou da sua graduação. Aí eu pergunto, se você viu a primeira aula sobre o Estatuto da Polícia Militar de Sergipe, que eu separei ali, eu fiz até, né? Fazer, vou colocar aqui o R. Você sabe de quem é o posto.
certo? Responda aí. O que é o posto? O posto é entregue ao oficial. Quase que eu apago aqui, quase. Oficial. E a graduação é para o praça. Então, eu vou fazer o uso do meu posto ou da minha graduação para o quê? Para favorecer o meu pessoal, para obter facilidades pessoais, ou então encaminhar um negócio particular. O negócio particulares. Beleza? Então, essa foi a primeira aula falando sobre o Código de Ética da Polícia Militar de Sergipe, lei número 291. Se você gostou, comenta, curte, compartilha, certo? Estou entregando aqui o melhor conteúdo, o que eu entendo que pode sim vir na sua prova, que vai te ajudar a garantir a sua aprovação. Aqui no link da descrição, coloquei também um caderno de questões comentadas, voltado para a Polícia Militar de Sergipe, certo? E também coloquei um caderno de questões comentadas só de legislação da Polícia Militar de Sergipe, certo? Então, são mais de 200 questões comentadas, está no valor de R$ 9,90. Então, clica, acessa, se você tem interesse. Vou deixar também aqui o meu Instagram, segue lá o nosso Instagram, certo? Então, tamo junto, galera, e até a próxima aula. Acompanhe o nosso canal.